Olá, eu sou a Cristiane Tio e nesse vídeo eu quero comentar duas séries que estão disponíveis lá na Netflix, que são O Golpista do Tinder e Inventando Ana. Essas duas séries têm muito a ver, né, com tudo que a gente fala aqui no canal, porque tem a ver com marketing, branding, né, e principalmente o ambiente digital. Como que as pessoas se colocam no ambiente digital. E a gente pode aprender muito com essas séries, não somente para a gente se defender das pessoas que utilizam essas técnicas de uma maneira negativa, mas também para a gente entender como que é a melhor maneira de comunicar a nossa marca de uma maneira assertiva, verdadeira, né? Então, vamos lá. A série Golpista do Tinder, ela tem uma pegada mais de documentário. Já a história da Ana, né, que é Inventando Ana, tem uma pegada mais de ficção mesmo, então eles deixam até claro em todo o começo de episódio que muita coisa ali é verdadeira, que foi baseada em fatos reais, mas que tem muita coisa inventada, né? Então a gente tem que ter em mente isso quando está assistindo a série. E aí eu recomendo, né, quem ficou curioso, que vá buscar, então, outras séries, outros canais aqui, até mesmo no próprio YouTube, que contam essa história dessa falsa herdeira alemã de uma maneira bem detalhada, e aí você vai entender o que na série foi inventado, o que não foi inventado, enfim. E aí um ponto importante que a gente tem que ter em mente quando a gente está assistindo essas séries é que a gente já começa assistindo com a nossa antena ligada de que a gente vai ver a história de golpistas, que a gente vai ver a história de pessoas que estão mentindo. Então, muitas vezes a gente fica com aquele sentimento assim, ai, como é que essas pessoas caíram nisso? Como é que essas pessoas acreditaram? Como é que essas pessoas fizeram isso? Mas é porque a gente está com a antena ligada quando a gente está assistindo. Um ponto importante é lembrar que essas pessoas, elas não chegam do nada na vida do outro e pedem alguma coisa, né, por elas, né? Elas não chegam lá e falam, me empresta um dinheiro aí, ou faça isso por mim. Não é assim. Elas conviveram durante dias, semanas, meses, para depois chegar com o pedido. E muitas vezes a gente vê isso acontecer no mundo da internet, né? No mundo do marketing. Então, isso acontece tanto no mundo dos negócios, como no mundo também dos nossos relacionamentos afetivos. Então, na história do golpista do Tinder, a gente vê isso muito direcionado a relacionamentos afetivos. Então, desde relacionamento romântico até amizades, né? Ele usava relacionamentos românticos e amizade. E no caso do Inventando Ana, da série Inventando Ana, a gente vê que ela já extrapola tanto nos relacionamentos de amizade, ela usava, né, toda ali a lábia, toda a conversa, mas também para relações profissionais, né? E até durante a história da série conta um caso que tem relação com o da Ana, que foi um festival que foram vendidos vários ingressos para um festival que oferecia uma série de coisas, fez um trabalho fantástico com influenciadores digitais, foi um trabalho incrível e na hora, depois que as pessoas compraram aquilo, não era nada daquilo que elas esperavam e elas até passaram por grande dificuldade, correndo até risco, tá, de acontecer algum acidente grave, algo assim, porque elas foram totalmente vítimas ali também de um golpe. Então a internet, ela é um ambiente cada vez extremamente, cada vez mais, né, fértil para golpes, né? Porque as pessoas se valem de todo esse jogo de espelhos, de todo esse jogo que a gente consegue fazer na internet. Então, quando a gente entende dos vieses cognitivos, a gente é capaz de ficar um pouquinho mais protegido desses golpes, porque a gente consegue, pelo menos, ter um ponto de partida. Mas um fato que a gente não consegue é ter certeza que a gente não vai ser vítima, porque existe também um viés cognitivo, que é você acreditar que outras pessoas são vítimas de vieses cognitivos, mas que você não será vítima de um viés cognitivo, que outras pessoas caem, mas você não.
E até isso é o que acontece quando a gente está assistindo, né, a série, que a gente pensa, ai meu Deus, como é que essa pessoa caiu nisso? Porque a gente tem essa tendência a se colocar de que a gente não seria enganado dessa maneira. E quando, na verdade, muitas vezes a gente pode ser, sim, enganado dessa forma na internet, porque, como eu falei, é tudo questão de dias, de meses, né? A pessoa ela não chega para você do nada te pedindo alguma coisa, te solicitando algo. Então, existe todo um contexto. É até algo que muitas vezes as pessoas falam assim: a galera acha que vai chegar, que vai usar os famosos gatilhos mentais e vai conseguir tudo o que quer, né? É que, na verdade, isso não é utilizado do nada. Não são frases, não são jogos de palavras, né, e etc., que a pessoa chega ali, cria do nada, cria um texto e joga aquilo ali e espera que você caia. Não, existe todo um ambiente, um contexto. Quer ver um exemplo? Quando a gente está assistindo um filme, muitas vezes o personagem se machuca, toma um choque e a gente sente aquilo como se fosse na gente. Por quê? Porque a gente está ali imerso naquele contexto, a gente está dentro daquela narrativa. E isso tudo foi construído para a gente viver e sentir como se fosse com a gente, como se a gente fosse o protagonista da história, né? Então, a maneira como esses gatilhos e esses vieses são usados também é assim. Ninguém chega do nada e usa. A pessoa ela coloca aquilo dentro de um contexto para você ser, né, todo envolvido por aquela história. E quando eu abordo os vieses cognitivos, eu abordo tendo dois pontos principais aqui como ideia. Primeiro, é para que a gente, como ser humano, tem a capacidade de se proteger e lidar melhor com esses vieses que já existem. Então, a gente vai entender, vai descobrir que ele existe, saber todo esse mecanismo. Lá no canal do Telegram, eu compartilhei uma lista com vários desses vieses. E depois eu vou fazer um outro vídeo aqui falando um pouco mais sobre vieses, mas só colocando aqui dentro do contexto do vídeo, né, esse assunto. A ideia é que a gente consiga perceber que eles existem para a gente não ser vítima. E, por outro lado, para que a gente consiga trabalhar esses vieses para melhorar a nossa comunicação com os nossos clientes. Então, não é para a gente enganar, enrolar, mentir para o cliente, mas para a gente poder trazer esse viés para conversar de uma maneira melhor com o nosso cliente. E, junto disso, né, também a gente vai ter mais assertividade na nossa comunicação se a gente entender que nós também somos vítimas desses vieses, para a gente não ser vítima na hora que estiver criando a comunicação, para não criar ali uma comunicação péssima, e também para a gente saber que na hora que vai chegar lá do outro lado, né, não acontecer esse conflito, aí não ter esse ruído na comunicação, a gente não comunicar algo diferente do que a gente quer por conta dos vieses. Então, o objetivo é esse, tá? É para isso que a gente estuda, não para enganar e ludibriar pessoas. E aí um ponto importante que a gente tem que lembrar quando a gente está assistindo essas séries do Golpista do Tinder e da Inventando Ana é que o marketing ele não serve para enrolar. O marketing ele não é enrolação. Lembrando lá da minha faculdade, lá nos anos 90, eu aprendi o conceito de marketing. O que é marketing? Aquilo ficou gravado na minha cabeça. Marketing é a troca de bens, tangíveis e intangíveis, de maneira que as partes saiam satisfeitas. Então, quando você tem uma relação, uma troca, em que alguém não está satisfeito, o marketing não aconteceu. O marketing só acontece quando a pessoa que está gerando o valor, entregando o valor, e aquela pessoa que está do outro lado recebendo o valor, as duas pessoas estão satisfeitas com a troca, com a negociação que foi feita. Então, esse é um ponto importante. Então, tudo que é enganação, tudo que é enrolação, não é marketing. É enganação e enrolação. O marketing, na verdade, ele precisa da satisfação das partes. E aí, um outro ponto também que é importante, que na série que conta a história da falsa herdeira alemã, ela fala muito, né, sobre a minha marca, né? Eu preciso comunicar a minha marca, isso faz parte da minha marca. E aí vem novamente aquela ideia de que branding, de que marca é uma coisa inventada, quando na verdade não é. O trabalho que a gente faz de branding é colocar um holofote em cima de coisas que já estão lá, já existem.
o propósito, a essência, os valores, tudo isso já está lá, a gente não inventa. Algumas agências, né, quando vão fazer um trabalho de arquétipos de marca, elas simplesmente determinam o arquétipo que aquela marca vai trabalhar. Na verdade, o arquétipo ele também não é uma coisa inventada. Ele é algo que já está lá. A motivação da marca já existe. O que a gente vai fazer é alinhar aquele perfil que faz mais sentido para a marca dentro de tudo isso que a gente está falando. Dentro de qual é o propósito da marca, a essência, a motivação, quais são os valores da marca, como é que a marca fala, qual é a voz, como é que ela se comunica, quem é o cliente que ela quer atingir. Então, todos esses pontos que a gente coloca, na verdade, a gente não está inventando do nada. A gente está analisando, compreendendo e trazendo à tona uma série de coisas que já existem. Então, a gente vê que marketing não é enrolação e branding não é invenção. E aí a gente vê também a importância dos vieses cognitivos nessas séries. A gente vê ali que muitas vezes esses personagens eles trabalham com a escassez, então eles obrigam ali a vítima a pensar rápido, né? Você tem que decidir agora, essa viagem é agora, agora ou nunca, é uma oportunidade imperdível, se você não decidir agora, você vai perder essa oportunidade. Então eles trabalham com isso. Eles trabalham também com aquela questão da gente ter o nosso medo de perder também, que, né, tem a ver também com essa questão de oportunidade agora, é pegar ou largar. E também com aquela questão de quando a pessoa investe muito em algo e depois ela não quer perder aquilo que ela já investiu. A gente tem também esse outro viés. Um outro viés também que eles usam é aquela coisa da afinidade, né? De você olhar para o outro e mostrar para o outro que você é como ele, que você tem a mesma visão de mundo, que você tem os mesmos sonhos, os mesmos desejos. É criar essa afinidade para a vítima se identificar e ficar ali muito mais fácil, né, de ser enrolada. Então, esses pontos são pontos que a gente tem que ficar atento para a gente não ser a vítima, né? E principalmente para a gente não usar isso na nossa comunicação e ficar parecendo que a gente é um golpista, que a gente é um enrolador, né? Ninguém quer ser um enrolador. E aí a gente entra num outro ponto que eles usam muito nessa visão, nessa ideia aí, que o que a gente tem que fazer é fingir até que seja verdade, né? Fake it till you make it. Finja até que você seja. Na verdade, quando a gente está falando de branding, o nosso maior objetivo não é esse. Não é a gente fingir que a gente é algo até que a gente seja de verdade. O nosso ponto é lembrar daquela frase que diz assim: não basta ser, você precisa parecer. Isso que importa. Então, muitas vezes a gente vê produtos excelentes, profissionais maravilhosos, cursos, muita coisa boa na internet, de profissionais que eu conheço, que são excelentes, mas que eles passaram por muita dificuldade na hora de comunicar o quanto eles eram bons, porque eles tinham dificuldade com relação a posicionamento, branding. Então, até mesmo profissionais que são da área do marketing têm dificuldade na hora de fazer para si mesmo. Isso é totalmente normal, tá? Eu também tenho que sempre me lembrar desses pontos para poder aplicar aquilo que eu ensino, né? Aquela frase que diz em casa de ferreiro, espeto de pau, é real, acontece. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro atento para aplicar aquilo que a gente está ensinando, para aplicar aquilo que a gente passa para o nosso cliente. Então, mesmo você que está aí me assistindo agora, que é um profissional de marketing e fala assim, poxa vida, né? Como é que eu vou admitir que eu tenho dificuldade de fazer isso para minha marca? É super normal, não é só você. Já aconteceu comigo, já aconteceu com vários dos meus colegas de marketing também. Então, normal, tá? A gente consegue passar isso para o nosso cliente e muitas vezes para a nossa própria marca a gente pode ter algum tipo de dificuldade de fazer. Então, o nosso objetivo é não esquecer disso. Não basta ser, a gente precisa parecer. Então, não basta a gente ter uma série de valores, a gente ter toda aquela essência, né? A gente ser aquela marca incrível, mas a gente não saber comunicar isso por meio das redes sociais, por meio do nosso conteúdo, né? Então, é virar essa ideia aí de que a gente precisa fingir até ser. Não, a gente não precisa fingir nada, né? A gente só precisa mostrar o que a gente é. É isso que a gente precisa fazer, mostrar o que a gente tem de bom. E aí tem também um outro viés que esses caras usam muito, né?
que é aquela coisa do compromisso. Eles fazem você assumir um compromisso com eles, um compromisso pequenininho, e aí depois eles vão escalando aquele compromisso até que se torna uma coisa absurda, e você acaba não conseguindo dizer que não, porque você já assumiu uma série de outros compromissos. Isso também é um viés. E aí a gente vê isso acontecer no marketing muitas vezes. Isso pode ser utilizado até de uma maneira positiva, né? Você criar esse compromisso com o teu cliente, você pode fazer isso de uma maneira positiva, que é quando a gente cria aquela semana de um determinado assunto, que a pessoa fica ali te assistindo, né, se envolvendo com você durante vários dias de uma maneira gratuita, e depois a pessoa faz a oferta. Então, o ponto que é importante é lembrar que todos esses vieses e esses atalhos, eles por si só não são negativos nem positivos, eles apenas existem, né? Os atalhos, tá? Quando a gente tem os atalhos, que são as heurísticas, eles não são negativos por si só. Eles que levam a esses vieses, esses que levam aos vieses. Quando a gente tem um viés, aí a gente já conseguiu transformar algo que não era nem positivo nem negativo em algo que acaba se tornando negativo. E aí que surge o termo, o viés, né? Que é você tomar uma decisão errada porque foi baseado ali numa necessidade do nosso cérebro, né? De decidir rápido, de tomar uma decisão com pouco tempo, ou uma decisão porque tinha muita informação e teve que excluir o que era excesso, ou conseguir criar um sentido em coisas que, na verdade, não têm nenhum sentido. Então, a gente vê muito isso na história da golpista Ana, né? Na história lá da falsa herdeira alemã, que as pessoas elas têm a necessidade de criar o link ali nas histórias, né? Então, a história não está completa, a história dela não está completa, mas as pessoas tentam associar, né? Alemã, herdeira alemã, mas o que negócio que é? Então pode ser que ela tenha esse dinheiro, pode ser que esse dinheiro esteja guardado de alguma certa forma, pode ser que ela não receba agora, vai receber mais à frente. Então, cada um vai ali tentando colocar sentido na história da sua maneira. Isso também é um viés que a gente tem. A gente tem essa busca por complementar coisas que estão sem sentido. Enfim, o meu objetivo aqui nesse vídeo é fazer a gente entender que qualquer pessoa pode ser vítima dessas histórias, tá? Porque todos nós somos humanos, e esses caras que fazem isso são caras que não têm nada de ética, nada de moral e nada de empatia. Eles não vão lidar com as pessoas lembrando que são pessoas. Para eles, as pessoas ali que estão envolvidas com eles são apenas objetos. São ali pecinhas ali no tabuleiro que ele precisa mexer para chegar no que ele quer. E ele não vai ter nenhum problema em destruir totalmente a sua vida, seja financeiramente, emocionalmente, até mesmo colocar a tua vida em risco, porque para eles não importa. O que eles querem ali é conquistar o que eles querem e ponto final. O que vai acontecer com você, eles não estão nem aí. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que qualquer um pode ser vítima daquilo ali, né? Não é quem é bobo, ingênuo, inocente, não, qualquer um pode ser. E que tudo tem a ver com contexto, né? Que eles trabalham muito bem todo aquele contexto para enrolar qualquer pessoa. E o ponto principal do vídeo é a gente lembrar de como profissionais de marketing e profissionais de branding sempre levar o melhor da nossa marca, sempre pensar como é que a gente pode entregar o melhor serviço, entregar a melhor experiência para o nosso cliente, de maneira que a gente de verdade busque limpar essa ideia negativa do marketing e do branding. Não são enganações, não são invenções, né? São sim ciências, artes, são coisas que a gente aprende para comunicar de uma maneira melhor, justamente para melhorar a vida das pessoas. E aí um ponto que a gente vê é que sempre esses caras que estão enrolando, eles acabam caindo mais cedo ou mais tarde. Eles podem até ter um crescimento maior do que aquele outro cara que está ali fazendo tudo certinho. Mas eles caem, porque quanto mais alto se voa, mais fundo se vai, né? Então, se você usa de coisas erradas, mais cedo ou mais tarde isso tudo vai cair por terra, você vai perder tudo que você construiu. Então, nesse vídeo, meu objetivo principal aqui era trazer a ideia, né? Se você não assistiu ainda essas séries, que você assista,
tá lá na Netflix, e que, principalmente no caso da Ana, você procure também a história real. É muito interessante que você conheça, além da série, que ali é mais uma ficção e tal, mas que você procure a história verdadeira, porque é realmente uma história incrível. O quanto que essa pessoa conseguiu manipular tanta gente. E aí a gente, quem está me acompanhando aqui, que gosta de assuntos relacionados à psiquiatria, né, à psicologia, né, já sabe que esses caras aí que são psicopatas, narcisistas, eles têm esse poder incrível de manipular, exatamente porque eles não têm esses sentimentos, eles não têm essa empatia. Então, para eles é muito fácil cometer esses absurdos, porque eles não, para eles não existe nada que impeça, né? Não tem nenhum limite. Para eles é só eu quero realizar aquilo ali, eu vou até o fim, não importa a vida de quem que eu preciso destruir para chegar no que eu quero. E aí, pessoal, vamos prestar muita atenção na internet, porque o que a gente vê muitas vezes não é o real. As pessoas tiram fotos, elas compartilham fotos com pessoas famosas, né, com pessoas que vão conquistar o seu coração. Muitas influenciadoras criam aí perfis incríveis e na hora que elas vão vender, não conseguem vender nada. Então vamos ficar mais atentos quando a gente está entrando no mundo das redes sociais, no marketing digital, branding digital e o trabalho com os influenciadores de marketing, né? Então vamos pensar aí nos influenciadores digitais, vamos pensar nesses influenciadores e ter o discernimento de que nem tudo que a gente vê na internet é verdade. Cabe a gente ter também o discernimento de observar ali e ver que aquilo ali não é bem assim. E também lembrar que a gente, como marca, como influenciadora, a gente não precisa ficar o tempo todo relatando a nossa vida. A gente não precisa ser vítima das redes. A gente pode usar as redes como um veículo para comunicar a nossa marca, mas a partir do momento que aquilo ali está te fazendo mal, está te impedindo de viver a tua vida real, para viver a tua vida que você quer expor nas redes, ou que está te fazendo mal quando você começa a ver a vida do outro e aquilo ali começa a te gerar algum sentimento negativo, se lembre de que tudo que é relatado na rede social é o melhor momento, é o melhor ângulo, é o melhor dia, a melhor experiência daquela pessoa. Ninguém compartilha as dores, né, o pior dia, o pior momento. O que a gente coloca é sempre o mais positivo. Então, vamos observar desse jeito para não deixar que as redes se tornem algo tóxico na nossa vida, que se tornem algo negativo para a gente. O nosso objetivo é aprender, é estudar, é crescer, é evoluir, é conectar pessoas que estão precisando de uma solução com marcas que estão oferecendo aquela solução. Se esse vídeo te ajudou a refletir em algo, comenta aqui, por favor, não se esquece de deixar o like. Se você chegou agora no canal, se inscreva e compartilhe também, porque outras pessoas podem se interessar por esse tema. Um grande abraço e até a próxima!